O que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência fala? O que é deficiência? Eu sei, a gente já comentou sobre isso na aula passada, mas esse conceito ele é tão importante para todo este curso que a gente precisa, em alguns momentos, ficar repetindo, porque a gente precisa dizer para você o que é deficiência para que você, olha, segure esse conceito e não esqueça mais. Até porque eu sei que você vai reproduzir esse conteúdo, você vai levar para a sua escola, você vai formar profissionais, então é preciso que você compreenda bem, ok? Nós vimos no módulo anterior que a Convenção Internacional de Pessoas com Deficiências é um marco para a construção, né, das políticas públicas que vieram depois dessa convenção. Até chegar na LBI, na Lei Brasileira de Inclusão, foram muitos anos, né? Muitos anos de muitas lutas e de muitas e muitas legislações, portarias, e por aí vai, que a gente já discutiu, não é o nosso assunto agora. Então, vamos lá. Pessoa com deficiência, anota aí, são aquelas que têm impedimento de longo prazo. Coloquei o grifo em vermelho, para você prestar atenção. De natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Física, mental, intelectual ou sensorial. Ou quais em, né, interação com diversas barreiras podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Vamos ver mais um conceito. Deixa eu passar aqui o slide. O que é a LBI, né, que é a nossa legislação mais atualizada, que é é o nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, diz o que é deficiência. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo. De novo, o grifo vermelho, igualmente o que dizia mais de 10 anos anterior a essa lei. De natureza física, mental ou sensorial, e aí a gente percebe que eles pegam o mesmo conceito da convenção e repete ele aqui. O que é que nós chamamos a sua atenção para esses conceitos? Primeiro, deficiência, para ser considerado deficiência, nós estamos falando de um impedimento a longo prazo. A pessoa não enxerga a longo prazo, a pessoa tem algo físico, braço, perna, a longo prazo. Autismo é a longo prazo, a pessoa não tem autismo hoje e amanhã deixou de ter autismo. Não, tá? Então, a gente está falando de que deficiência é algo a longo prazo. E antes, a gente precisa compreender também que o que isso traz de novidade quando fala de natureza mental, intelectual, sensorial. Porque durante mas muitos anos, deficiência era considerado só um impedimento físico, era a cabeça e o entendimento das pessoas sobre deficiência estava muito ligado às questões físicas. Deficiência é aquilo que eu vejo, né? Eu vejo que a pessoa tem deficiência. Então, só se considerava graus muito graves de deficiência. Então, a LBI ela veio inovar nesse sentido, porque incluir o autismo como deficiência foi um marco e foi muito importante. Por que isso é importante? A gente já falou no módulo passado que as legislações elas servem principalmente para garantir os direitos dessas pessoas. Nós estamos falando dos direitos básicos. E aqui esse curso trata de um desses direitos, que é a educação. Então, eu vou conversar com vocês um pouquinho, né, para que a gente entenda mais sobre isso, por que esse conceito é tão importante, por que hoje a gente tem todas essas questões de políticas de inclusão.
Eu queria fazer um passeio com vocês na história, nada muito longo, porque não é o nosso objetivo aqui desse curso, fazer uma longa perspectiva de análise histórica sobre inclusão e a pessoa com deficiência. Meu objetivo aqui, gente, é somente mostrar para vocês que legislações que trouxeram, né, esses conceitos mais amplos, considerar uma deficiência algo biopsicossocial, foi um avanço extremo. Nosso país é um dos países que a gente pode dizer, frente a outras nações, a gente já avançou muito nas políticas de inclusão. E esse conceito mais amplo sobre o que é deficiência, não é só perder o membro ou deixar de ter esse membro, é algo muito mais complexo, é entender que esse impedimento ele não precisa ser só algo que eu perceba visualmente, que falta em alguém, mas isso pode ser biopsicossocial, sensorial e de muitas outras formas, tá? Vamos entender um pouquinho, gente, que nem sempre foi assim, nem sempre os conceitos de deficiências foram esses, e essa luta pela inclusão da pessoa com deficiência, ela é um assunto que massivamente hoje a gente encontra nas redes sociais, a gente encontra com mais facilidade, com acesso aos aplicativos de redes sociais. Se você abre o aplicativo TikTok, por exemplo, tem lá várias pessoas com autismo falando sobre o que é o autismo, pessoas cadeirantes falando sobre isso, pessoas PCD falando sobre isso, ou seja, nós temos a própria pessoa com deficiência falando sobre deficiência. Nós temos estas pessoas no seu espaço de fala, dando a sua opinião, a sua crítica, a sua sugestão, mas nem sempre foi assim. Aí você pode dizer, mas não tinha rede social, não tinha essa abertura. Exatamente, não só não existiam esses veículos, e aqueles que existiam, não se dava espaço. Se a gente pensar em quantos anos tem a TV, as novelas, quantos anos tem o rádio, os meios de comunicação, eles existem há muitos anos. Isso olhando para os últimos 2 séculos, né? Eles existem há muitos anos, o jornal, a imprensa, só que esses veículos nunca deram voz a essas pessoas. E se a gente for mais para trás, se a gente for a séculos anterior, eu coloquei aqui como 3 pontos importantes para a gente falar nessa pauta, né? A demonização das pessoas com deficiência, a culpabilização e a questão da sociedade não achar essas pessoas produtivas para o mercado, né? Industrial, por exemplo, comercial. Então, quando a gente pega a história da humanidade, nós temos séculos e milênios de história da humanidade. Então, eu não vou nem pegar a história antiga, a história dos povos antigos, não. Eu vou mais para frente. Vou pegar aqui o período da Idade Média. Sempre existiram pessoas com deficiência. No mundo inteiro, cada povo tem a sua forma de lidar com as pessoas com deficiência. Se a gente olhar para os nativos brasileiros sempre fizeram a prática, por exemplo, do infanticídio. Maioria das tribos brasileiras dos nativos. O que é o infanticídio? Nascer uma criança com deficiência, essa criança era deixada na floresta para morrer, para ser devorada por animais. Por quê? Porque a tribo entendia que aquela criança, ela nascia doente, é um mau agouro, é um sinal dos deuses, né? Que aquilo ali não era bem visto. Mas também a gente pode olhar pelo olhar antropológico no sentido mesmo de sobrevivência, porque como essa pessoa como iria sobreviver numa mata em tempos sem condições de locomoção, sem nenhum tipo de tecnologia.
Mas até hoje ainda existem tribos nativas brasileiras que são adeptas ao infanticídio. É tanto que no Brasil existe legislação para isso. E já houve bastante debate no Brasil para acabar com isso, só que nós não podemos olhar para os povos originários com um olhar nosso ocidental. Nós fomos colonizados por ocidentais, colonizado por religiosidade ocidental, e conceitos e sociedade é múltipla, é diversa. Cada sociedade tem o seu ponto de vista de acordo com a sua cultura, com as suas tradições. Mas se a gente pega, por exemplo, a sociedade ocidental, a sociedade europeia, parte asiática ali, e onde a gente teve o que ficou conhecido como Idade Média, feudalismo, e é um período muito longo da sociedade, porque nós tivemos aí mais de 1000 anos, né? Um milênio de anos em que esse período se aplicou ali, principalmente a Europa. A gente também tem um feudalismo na China, mas aqui, quando você olha para os povos ameríndios, que eram os povos que viviam aqui na América, muito antes dos colonizadores europeus chegarem aqui, eles não viviam em períodos medievais, nem os povos apaches na América do Norte, nem os povos de muitos outros lugares não viveram, né, o período medieval como os povos europeus e parte asiáticos. O que nós queremos dizer? Durante esse período, né, que nós temos da Idade Média, nós temos uma demonização da pessoa com deficiência. Então, essa pessoa que nascia com qualquer tipo de anormalidade, nós não estamos nem trazendo o conceito de deficiência atual, não. Nós estamos falando de nascer com qualquer deformidade, de qualquer diferença. Essas pessoas eram consideradas como marcadas pelo demônio, como pessoas que deviam ser segregadas da sociedade, e eram, quando não eram mortas, quando não eram queimadas, e assim a gente ficou como conhecidos na humanidade por um período de chacina, de muita morte, muita perseguição, as pessoas diferentes, não somente as pessoas com deficiência, não era somente pessoas com deficiência. E não foi só na Idade Média que isso aconteceu, a gente teve durante o nosso percurso de história da humanidade, nós temos vários e outros exemplos. E se a gente pegar um período depois da Idade Média, quando a gente vai para uma idade mais moderna, quando a gente vai lá para a idade contemporânea, por exemplo, e aí você tem essa pessoa diferente, essa pessoa com deficiência, ela não deixa totalmente, porque a história ela não é tão linear, mas ela vai deixando de ser mais demonizada e vai se tornando um sentimento de culpabilidade, né? Então, essa pessoa com deficiência, ela nasceu com deficiência, porque os pais carregam ali uma culpabilidade. Talvez esses conceitos não são tão antigos, ou vou reformular a frase, mesmo tão antigos, ainda são praticados. Quem sabe você não já ouviu termos como isso é uma cruz que você precisa carregar, se Deus te deu essa missão, é porque você, em outra vida, você fez algo errado, você precisa pagar nessa vida, ou a própria pessoa está ali pagando por algo. Esses conceitos, eles são bem antigos, de séculos passados, e que nasceram lá depois da Idade Média, onde tiraram essa questão da demonização e foram criando conceitos de culpabilidade. Ou seja, eu até aceito essa pessoa na sociedade, mas eu preciso entender que essa pessoa que nasceu com esse defeito, ela nasceu com esse defeito por algum tipo de culpabilidade que a própria pessoa tem ou a sua família carrega essa culpabilidade. Mais tarde, e aí a gente já tem o surgimento do capitalismo, a gente já tem as indústrias, essa pessoa que continua sendo discriminada, continua sendo colocada à margem da sociedade,
ela passa mais ainda a ser marginalizada, porque ela não é produtiva. Então, a gente viveu um período, principalmente da primeira Revolução Industrial, onde a necessidade de mão de obra era muito grande. É tanto que a gente tem enorme êxodo rural, a gente tem uma grande leva de pessoas saindo das comunidades agrícolas para ir para os grandes centros, como a França, a Inglaterra, que aí a Inglaterra se torna a maior a nação, né, industrial do mundo, por causa disso, porque ela vai receber um volume muito grande de pessoas que saíram, né, os tecelões, a manufatura, vai sendo substituída pela indústria. E nesse mundo, nesse universo onde todo mundo tem que produzir, onde não existe direito do trabalhador, as pessoas trabalhavam horas, crianças, mulheres, idosos, não havia nenhum tipo de segurança social, nenhum instrumento de punição para o dono da indústria. Então, as pessoas perdiam membros, as pessoas ficavam deficientes devido ao trabalho, o excesso de trabalho, a qualidade e expectativa de vida era muito baixa, devido ao consumo de fumaça do carvão, porque as indústrias não eram elétricas, e sim a base do carvão. Então, a qualidade de vida nessas indústrias, essas pessoas trabalhavam muito e ficavam doentes ou ficavam deficientes por algum motivo. Na história do Brasil, a gente tem muitos e muitos relatos onde está marcado dentro da história do nosso povo, né? Que a própria escravidão aqui no Brasil, ela foi um dos agentes que mais deixou pessoas deficientes, né? Seja pela força da violência que era tratado o negro africano, não somente o negro africano, mas também o escravo nativo. Mas o negro africano teve uma marca muito profunda, onde essa violência foi muito grande e está relatado na história, está escrito em muitos documentos da nossa história, que quantos negros ficaram cegos, surdos, sem membros superiores, inferiores, os chamados aleijados. É tanto que nós vamos ter a primeira criação de escola, né, chamada de alguma forma para a inclusão, a gente ainda tem durante o Império, quando é criado a primeira escola de cegos no Brasil, porque a gente tinha uma grande quantidade de pessoas com algum tipo de deficiência, e principalmente visual. Então, a nossa história está carregada de pessoas que nasciam porque a qualidade de vida era ruim, o saneamento não existia, né? A alimentação era muito precária. Um país como o nosso, que durou muitos e muitos anos para ser urbanizado, para ter saneamento, para ter políticas públicas, então o número e quantidade de pessoas com deficiência sempre foram muitas. Não, talvez não tinham os nomes que hoje nós damos às deficiências, né? Hoje a gente tem um processo de diagnóstico do autismo muito mais eficiente, eficaz, do que o que tínhamos há 10 anos atrás. Imagine nascer uma pessoa com as características de uma pessoa autista há 400 anos atrás, né? Há 300, em um processo em que a medicina era rudimentar, em que as pessoas existia uma dualidade muito forte na sociedade sobre o que é o sagrado e o profano. Então, nós fomos marcados por uma história que, infelizmente, marginalizou, escravizou, matou, né? Colocou sobre as piores condições de um ser humano, que somos todos seres humanos, mas a pessoa com qualquer tipo de deficiência foi subjugada aos piores maus tratos possíveis. Sem falar que, durante muito tempo,
ter uma pessoa com deficiência na sua casa, na sua família, era algo mal visto, era algo de punição religiosa. Então, sem falar nos períodos que era perigoso, porque ter uma pessoa com deficiência em casa, você podia receber diversos tipos de punição pela Santa Inquisição, por exemplo. Se você escondesse uma pessoa, você podia sofrer várias punições implantadas para aqueles regimes que ali existiam. Então, falar hoje, né, que hoje nós temos uma legislação no nosso país, hoje nós temos um estatuto que protege, que diz quem é a pessoa com deficiência, que abrange essas deficiências numa perspectiva muito, muito, muito maior, que traz e que diz que essa pessoa com deficiência tem direitos, como qualquer outra pessoa, né? Pode parecer até estranho a gente estar falando de uma pessoa que para ter direito por ser pessoa, mas foi preciso isso acontecer, porque séculos essas pessoas não foram nem consideradas como ser humano. Há momentos na história que elas são consideradas como demônios, como pessoas que não são seres humanos. Então, hoje, a gente celebra as legislações. Hoje, a gente celebra estarmos aqui nesse momento falando sobre inclusão. Então, sabemos, eu sei, você pode dizer assim, mas ainda tem muito o que fazer, mas ainda temos muito a caminhar, porque a inclusão existe na legislação, mas, de fato, nas escolas não é ainda tão atuante, não é como se deveria ser. Mas aqui a nossa reflexão é olharmos para a história com o olhar da história e olhar para o nosso tempo, para o dia de hoje, e sabermos que nós avançamos. E estamos aqui para continuar avançando. É por isso que você está aqui nesse curso, porque você quer aprender, você quer saber mais, você quer ajudar essas pessoas, você quer trabalhar pela inclusão social, pela inclusão escolar, você quer ter o comprometimento para talvez a gente nunca na história vamos conseguir, né, restituir, nós nunca vamos conseguir apagar a marca que nós temos na história de perseguição, de morte, de maus tratos, de violência, de descaso, infelizmente. Mas nós podemos fazer diferente. Nós podemos ser sociedade diferente. E nossa sociedade de hoje, nossa geração que está hoje aqui nesse presente, ela está mais disposta, ela está mais reflexiva. Ainda precisamos evoluir muito, mas que bom que eu estou aqui, você está aí do outro lado, e juntos nós estamos aqui fazendo essas reflexões e dando a nossa contribuição. Quando você é um cuidador responsável, quando você sabe o que está fazendo, quando você faz com amor, com carinho, quando você é um profissional que está capacitando os professores, motivando, fazendo com que eles amem isso aqui que eles estão fazendo, sensibilizando, mostrando para eles que eles são pessoas muito importantes e que eles precisam atuar com dedicação, com seriedade, com cuidado com essas pessoas, você também está fazendo a diferença. E juntos, cada um de nós fazendo um pouquinho dessa nossa parte, nós estamos escrevendo outra história. E daqui a um século, talvez, alguém lá na frente estará contando a história dos nossos feitos de hoje. Gente, bora para a próxima discussão?